Olá, tudo bom? Meu nome é Eliel Jean e eu vou continuar contando um pouquinho das minhas experiências nessa área da música, na área da adoração, do louvor, do cântico. Espero que você aprecie, você goste desses vídeos. Tá passando aí em cima o vídeo anterior que eu fiz falando sobre como eu comecei nessa área da música com um instrumento, porque eu já tinha cantado quando eu era criança, bem pequenininha, eu já cantava, já adorava a Deus de coração lá em casa e na igreja. Mas depois, o último vídeo, eu falei sobre o primeiro instrumento que eu comecei a tocar. Hoje em dia eu toco alguns instrumentos, mas quando eu comecei a tocar mesmo, realmente, um instrumento mesmo com razão, assim, sabendo o que eu estava fazendo, conhecendo os acordes, conhecendo notas musicais, a melodia, a harmonia, foi com 13 anos. Mas antes eu tinha tentado tocar, aprender a tocar violão, na verdade era o violão, mas antes eu queria tocar mesmo, era bateria. Eu tinha uma vontade de tocar bateria, mas não tinha quem me ensinasse. E por muito tempo eu até tentei tocar na bateria da igreja, nos ensaios quando não tinha ninguém. E às vezes eu era repreendido pelo líder da banda. Eu não o culpo porque ele estava zelando pelo instrumento, zelando pelo seu grupo ali. Mas eu ficava chateado, né? Porque eu queria aprender a tocar. Mas hoje eu entendo que eles tinham o tempo deles de ensaio. Não o culpo não, porque muitas vezes a gente está querendo fazer algo para Deus e também o mundo espiritual ele vem contra isso. E às vezes ele usa as pessoas, até mesmo eu, por eu ficar com raiva e tudo. E eu não me tiro disso, né? Mas é porque eu não tinha experiências espirituais com Deus, eu não tinha ainda um estudo sobre isso, eu não conhecia sobre essas batalhas espirituais. Então, depois desse tempo que eu não conseguia aprender a tocar bateria, que era o meu sonho, porque eu via a bateria ali. Eu acho que toda criança, quando vê uma bateria, ela quer aprender porque bate, né? Toca ali e tal. Então eu me afastei um pouco da igreja. Eu saí por um período e nesse período que eu estava fora, né? Eu fui aprender a tocar violão em casa. Meu irmão, ele começou a ter aulas numa escola. Ele saía do trabalho dele, ia para a escola, trazia as lições para casa e eu pegava aquelas lições e começava a exercitar. E ele me passava algumas instruções ali. Ele me ajudou também nessa parte. E nós disputávamos quem que aprendia a tocar mais rápido. E claro, eu tinha mais tempo, eu só estudava. E eu tinha mais tempo durante o dia para treinar ali, para exercitar. Mas aí eu peguei o violão do meu pai escondido e troquei as cordas. Coloquei para nylon, era aço e coloquei para nylon. E antes disso, eu tive outras tentativas de aprender a tocar violão com outros amigos que eu tinha, mas eles não sabiam ensinar, eles apenas ficavam tocando na minha frente e eu não aprendia nada. A partir desse momento que eu peguei o violão e comecei a treinar, meu irmão trazia os exercícios, então já foi melhor, já fui a evolução do treinamento, do exercício, eu fui vendo, né, saindo som e tocando aquelas músicas. E eu pegava as revistinhas na época, não tinha internet, era revistinha. A gente comprava nas bancas, né? Meu irmão trazia. Aí era MPB mesmo, era Lulu Santos, Engenheiros do Havaí, esse pessoal aí. Músicas internacionais que tinha na época, que tocava nas rádios. Nós tínhamos um gravador, daqueles fita cassete. E aí eu gravava, na hora que tava tocando a música, do rádio, gravava do rádio. E depois eu ia ouvindo aquelas músicas para poder conseguir tocar ali. E eu começava a tocar, eu ia pra rua de casa e juntava meus amigos ali e eu tocava música, aquelas músicas ali que eu tinha aprendido. E eu criava algumas músicas também ali na hora, né? Para nos divertirmos ali. Mas eu fiquei pouco tempo nesse tocando assim, depois logo voltei pra igreja. Quando eu voltei pra igreja, eu tive uma surpresa, não tinha mais ninguém na banda. Todo mundo tinha saído. E ali o pastor ele fez um convite, né? Fez uma pergunta, na verdade. Quem sabia tocar alguma coisa? Guitarra, alguma coisa assim. Eu timidamente levantei minha mão. Eu não sabia assim nada. Nem um louvor da igreja, nada. Não sabia nada. Nem da harpa, nem nada. Não sabia nada mesmo. Só sabia músicas, vamos dizer, seculares, né? Músicas populares.
Mas tinha um rapaz lá que tocava guitarra e ele me ajudou, né? O nome dele é Donizete. E ele me ajudou no começo ali, ele ia falando as notas na hora da música ali. Ele tocava uma, eu tocava outra. Eu tinha medo, eu tinha muita vergonha, eu tinha medo de errar. E ele falava, faz o dó, eu fazia o sol, eu errava tudo ali. Às vezes eu acertava, mas eu fui tentando, né? Eu fui fazendo ali, tocando. E depois de umas 2, 3 semanas, abriu uma igreja próxima à casa dele. Ele morava um pouco longe de lá. E ele resolveu ficar lá, nessa igreja, e era num domingo. Eu cheguei lá no domingo e domingo era onde tinha mais músicas, mais louvores. E agora? Fiquei perdido, né? Fiquei com medo. E aí começou o culto, ele não chegou. E eu fiquei muito com medo, apavorado, mas eu fui assim mesmo. Toquei naquele dia tudo errado, fui tocando ali. Mas aí eu fui anotando num papel as músicas que foram tocadas naquele dia. Os hinos da harpa os números da harpa, né, que foi tocado naquele dia, e fui para casa determinado a aprender a tocar aquelas músicas agora com excelência em 3 tons diferentes, porque eu queria fazer o melhor para Deus. E eu fui me esforçando ali. E depois de muito tempo, depois de mais ou menos 3 meses, já estava tocando bem, já estava começando a pegar de ouvido. E já estava começando a tocar mesmo legal, mas precisava aprender mais, aprender os louvores mais difíceis. E muita gente até, né, alguns amigos meus falavam, né, poxa, e eles iam lá na igreja, eu ficava olhando que nota eles faziam, eu pedia para eles tocarem também. Trocava ideia com outros amigos meus de outras igrejas. E assim nós fomos aprendendo juntos, né? E foi passando o tempo, eu fiquei 1 ano tocando sozinho ali na igreja. Depois eu convidei um amigo meu para tocar bateria comigo, que ele não estava na igreja, mas eu convidei ele, né? Ele era da igreja antes, depois tinha saído, e também eu convidei, olha, vamos lá, toca comigo, né? E tinha uma bateriazinha eletrônica assim, da Yamaha, DD14, ainda me lembro. E eu tocava numa guitarra Fink, pesada, guitarra boa, aquela guitarra, viu? E ele pegou e aceitou o convite e começou a tocar ali comigo. Nós tocamos durante o ano e depois compramos uma bateria grande mesmo, normal, acústica, né? E depois a gente foi convidando outras pessoas para tocarem com a gente até formar um grupo ali, musical. E eu fui aprendi com cada um deles. Aprendi a tocar bateria, aprendi a tocar o baixo depois, aprendi a tocar o teclado. E cada vez que chegava um instrumento eu ia aprendendo a tocar, ensinava e aprendia ao mesmo tempo. Mas quando eu comecei a aprender mesmo, no começo, com 13 anos, eu já comecei a ensinar outras pessoas também. E isso me ajudou a eu aprender mais rápido, porque eu tinha que estudar, né, para poder ensinar. Esse é um resumo mais ou menos do começo, como eu comecei a tocar, né, um instrumento, já agora com consciência, sabendo o que estava fazendo. E também fui aprendendo como usar aquele instrumento para exaltar a Deus. E eu fui aprendendo isso também lá na igreja, aprendendo com outros amigos. E hoje eu tenho mais consciência ainda. E cada vez que eu aprendo, aí é que eu digo, puxa, eu não sei de nada. Puxa vida, eu estou muito afastado de Deus ainda, eu preciso me aproximar mais de Deus. Então é assim, quando nós aprendemos mais sobre Deus, sobre as coisas de Deus, aí que nós pensamos que estamos longe, porque nós sabemos que precisamos dedicar totalmente a nossa vida a Ele, a exaltar Ele de todo o coração. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu quero encerrar por aqui, mas o próximo vídeo eu vou continuar contando algumas experiências até engraçadas que aconteceu, mas que foi bom para o meu crescimento e para o crescimento dos que estavam em minha volta. E espero que isso ajude você também nessa caminhada, que é tão bonita. E principalmente se for na presença de Deus, tá bom? Então, obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de já deixar o joinha se você gostou realmente desse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas também, que elas possam conhecer sobre adoração, louvor, a exaltação ao nosso Deus. Deixe o sininho ativo para você receber notificações dos próximos vídeos. Comenta aí embaixo também, né? Uma história sua bem rápida aí, bem curtinha, para que nós conheçamos você também, tá bom? E espero realmente que você tenha gostado desse vídeo.
Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.